Perfeito. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Alguns eu já tinha cumprimentado antes, outros entraram depois. Então, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma rodada de atividades remotas. Então, confesso para vocês que eu estava bastante ansioso por esse momento, porque sempre que a gente tem contato com vocês, com os alunos, as coisas fluem de forma mais num caminho normal, assim. A gente volta a pesquisar, a ler, a construir, e isso é muito significativo e muito importante, ainda mais num momento que a gente só tem as paredes das casas e as nossas famílias para conviver. Então, vamos fazer dessas 8 semanas que teremos pela frente de muito aprendizado, de muita troca, de muita reflexão, de muita análise. A professora Rúbia, eu acredito que ela não vai conseguir entrar, ela está com alguns problemas na família, então vou eu seguir aqui com vocês hoje. E eu não sei se vocês chegaram a entrar no Siga já, ontem, antes de ontem e ontem, na verdade, para ver que tem um monte de coisa lá já. Chegaram a entrar? Pode abrir o microfone para falar, legal que alguns estão de câmera, com a câmera aberta. Não olhei, vou olhar agora. Nem precisa olhar ainda, é só para vocês não se assustar quando vocês olhassem, porque eu vou discutir tudo aquilo com vocês. Então, se vocês olharem no Siga, tem um monte de arquivos lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquivos. E aí você pode pensar, tá, mas na primeira aula vocês já vão dar 7 arquivos para a gente analisar e ler. Enfim. Então, vamos sistematizar um pouquinho, gente, do porquê ou do como que a gente chegou na proposta que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, quando se voltou a discutir as atividades remotas, com certeza os estágios foram os grandes espinhos, assim, porque tem toda a parte da intervenção nas escolas. E aí, se vocês lembram, justamente no momento que vocês iam ir nas escolas pegar assinatura, encaminhar a documentação, a gente teve o calendário suspenso e ninguém conseguiu efetivar aquele contrato. Diante disso, a gente não pode fazer intervenções nas escolas sem ter essa documentação assinada. E aí, então, começamos a discutir com a professora Rúbia, com a professora Lu, que está lá no estágio 3 também, que a gente trabalha junto, o que fazer, como propiciar que vocês, de certa forma, tivessem um contato com a escola, mas que não precisasse ter esse contato direto em função de não ter a documentação. E aí, conversa vai, conversa vem, faz reunião aqui, faz reunião ali. Decidimos, então, e foi aprovado no colegiado e no NDE, que a melhor forma do estágio 1 acontecer é somente com leituras teóricas e leitura de documentação da escola. Então, tínhamos muita vontade, sim, que vocês conseguissem ir até as escolas, mas as escolas também estão com aulas remotas, muitos professores aprendendo a usar o Google Meet, aprendendo a usar o Classroom. Então, é bem complexo todo essa função aí da escola. Então, por isso que definimos que o melhor é fazer de forma de análise de documentos e de reflexões sobre alguns artigos que a gente vai propor. Certo? Quanto a isso, beleza, frustração, o que vocês têm para contribuir? Queria muito ir para a escola, a gente sabe. Maior tristeza de 2020, né, gente? É complicado, né? Porque vocês esperam tanto chegar no estágio 1 para ter esse Sim. contato, para ter essa adrenalina, né? E aí chega 2020, num ano atípico. Ainda bem que não temos explosão ainda aqui, como deu no Líbano, coitados dos caras lá. Então a gente ainda... Vai vir os gafanhotos. Não, Gabriel, não vai vir não. Vamos pensar positivo, que vai passar. Em dezembro vai começar a ter umas vacinas por aí, já vai começar a melhorar em março, abril. Vamos pensar positivo. O que mais que vocês têm para contribuir, gente, em relação a isso? Eu quero ouvir vocês, não é... A nossa preocupação é que a gente consiga ter uma aula assim que não seja unidirecional, que não seja só o professor falando e tudo mais. Eu penso assim que vai faltar isso para nós, né?
Que seria o nosso primeiro contato, assim, em uma sala de aula. Claro que é muito importante essa parte teórica que a gente vai ter, esse estudo, mas eu queria ir numa sala de aula. Eu queria fazer esse estágio, sabe? Sei lá, vai fazer muita falta pra mim. Entendo 100%, Gabriel. Fala, Pedro. Tá bem ruim o áudio pra mim, Pedro, eu não consigo ouvir. Escuto mais um chiado. O áudio do Pedro tá bem chiado. Tenta tirar o fone, Pedro, pra falar. Muito chiado. Calma, Pedro, é isso aí mesmo, a tecnologia, a gente vai aprendendo. O Gabriel tá ali, dele pronto para querer falar, Gabriel. A Kathleen também, ó. Vai, Kathleen. Eu acho que estava todo mundo com muita expectativa, tanto positiva quanto negativa, do que ia acontecer, porque realmente é o primeiro estágio, né? E daí a gente não vai ter esse contato mais, não agora. Então, é esperar para ver o que vai acontecer. É complicado. Fala, Gabriel. Eu me solidarizo à fala de todos os colegas aqui também. Era um ano que a gente possuía vários planos, e um deles, inclusive, era a passagem pelo estágio, mas tentando, a gente já havia conversado sobre isso ontem um pouco, né? Tentando olhar o lado bom da coisa, que é difícil às vezes, né, no meio de uma pandemia global, mas pro rumo que as coisas estão se encaminhando, né, eu consigo enxergar dessa forma, porque mesmo a gente tendo aula de forma remota, né, e é uma novidade para vocês e para nós também, talvez seja uma futura realidade que a gente enfrenta também como os futuros docentes. Então, de certa forma, a gente precisa estar preparado para dar aula de forma remota também, porque, bom, já se está comitando vários casos, né, de futuras pandemias, né, pelo desmatamento, por várias questões ambientais também. Então, é difícil falar isso porque a gente quer o melhor, a gente sempre busca, né, o melhor e busca um resultado positivo, mas em meio a toda essa loucura, eu acho que faz bem, apesar de tudo, a gente ter esse preparo, mesmo de forma remota, né? E claro, é um período para a gente refletir, né? É um período para a gente amadurecer algumas ideias e até mesmo nos organizarmos. Eu, pelo menos, apesar de ser uma pessoa muito avoada, é um período que eu estou tentando me reorganizar. Então, a gente prioriza algumas coisas e desprioriza outras, né? E vai se conhecendo aos pouquinhos também. Claro. Deixa eu aproveitar a fala da Kathleen ali, do Gabriel, agora do finalzinho. O que quando a gente discutia, principalmente com a Lu e com a Rúbia, a gente sempre batia na mesma tecla, tá? Mas eles não vão ter esse contato com a escola. E agora, o que a gente vai poder fazer para suprir de alguma forma isso? E aí, dois pontos que a gente levantou, assim, que são possibilidades que a gente acredita que vai acalmar um pouquinho essa angústia de vocês. A primeira delas é que no segundo semestre, no estágio 2 e lá no estágio 4, muito possivelmente os professores já vão estar mais habituados a trabalhar de forma remota também. Então, o estágio 2 talvez aconteça em alguma medida de forma um pouco mais normal, assim, com vocês tendo esse contato com a escola, tendo esse vínculo. Então, isso é uma possibilidade que a gente está acreditando. E aí tá, mas considerando que isso não vai acontecer ainda, que vai voltar ao período remoto, vocês não vão ter esse contato com a escola. Os alunos do estágio 3 e 4 já passaram pelo estágio 1 e 2. Então, eles tiveram esse contato. Vocês, se não tiverem no 1 e no 2 da forma como a gente desejaria, vocês vão passar pelo 3 e pro 4. E aí sim, contando com a expertise da ciência aí, da tecnologia, vocês vão conseguir fazer o estágio 3 e 4 de uma forma mais normal um pouco. E sobre essa questão que o Gabriel levantou, foi justamente que a gente discutiu um monte, assim, porque é aprendizado a todo momento de conseguir interagir com vocês, de fazer com que
esse encontro seja o menos unidirecional possível. Então, é uma questão bem complexa, e a gente foi buscar muito material, muita leitura, para que vocês consigam ver um pouquinho, assim, das possibilidades, mas dos fatores que são limitantes de trabalhar de forma remota. Assim. Então, de verdade, gente, também nós queríamos muito esse contato com a escola, porque aproxima vocês e aproxima nós também daquela realidade. Mas pensando no bem-estar de todo mundo, na saúde de todo mundo, o melhor que se tem a fazer é fazer aquilo que cabe a nós, né? Então, dá uma certa angústia, uma certa tristeza, mas no momento que se põe a isso. Ninguém esperava uma pandemia global, então a gente tenta adaptar para que seja de uma forma tranquila para todos. Certo? Não é o ideal, a gente sabe, mas a gente vai dar o nosso melhor para que consigam vocês ter uma experiência, pelo menos de conhecer os documentos da escola, de fazer uma análise daquilo ali. E tem um outro fator bastante importante nesse percurso todo. Se vocês lembram, o que foi o nosso primeiro dia do estágio? O que vocês tiveram? Já não lembram mais a primeira aula de estágio, o que foi? Medo. Não foi aquela atividade? Café, muito bem. E aí, se vocês lembrarem do café, o que nós discutimos bastante lá? Que é a visão de vocês enquanto alunos da educação básica, enquanto futuros professores, numa formação inicial, as dificuldades que vocês encontravam, o que vocês imaginavam que vocês iam fazer de diferente. Então, vocês também ocupam um lugar de fala enquanto sujeitos que passaram a vida toda por uma educação básica, estão na educação superior, têm alguns ideais que imaginam ser da carreira de vocês. Então, a gente vai construir a partir disso. O que vocês imaginam, o que vocês almejam, o que vocês desejam. E aí vamos tentar referenciar e teorizar essas concepções de vocês. Então, tudo que a gente discutir, vocês vão estar ocupando o lugar de fala de vocês. Enquanto formação acadêmica agora, mas sendo toda uma bagagem de formação básica que já passaram por aí. Certo? Alguém mais quer compartilhar alguma angústia, algum anseio, algum ponto positivo? Deixa eu justificar para todos aqui. Eu vi que a Nairana está no canto da minha tela aqui. Eu autorizei a entrada dela porque ela me escreveu no WhatsApp que não estava conseguindo acessar com o e-mail pessoal. Mas a partir da próxima semana, e isso é um combinado bem forte que as coordenações estão fazendo com os professores, a gente só vai permitir, sim, a entrada pelo e-mail institucional. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas nas lives que a gente teve de culinária, teve uma situação que entrou uma penca de gente de fora, e aí rolava palavrão, rolava coisas muito fora do padrão. Assim. E aí, então, a gente definiu, a partir daquele momento, que todas as aulas no Google Meet seriam somente com e-mail institucional, para evitar essas situações constrangedoras que foram. E ainda mais que foi numa live que os alunos estavam conduzindo. Então, os alunos ficaram completamente perdidos. Assim. Certo? Então, seguimos. Eu vou, nessa aula de hoje, propor para vocês a seguinte dinâmica. Então, nós pensamos o modelo das aulas, o cronograma das aulas, do que a gente vai propor para vocês, e propomos também o que vocês vão fazer de produto final do estágio. Então, eu vou começar falando desse produto final do estágio que vocês vão ter que entregar. E alguns já fizeram uma cara feia ali, que produto é esse. Então, nós vínhamos falando ao longo de todo o estágio que vocês estavam escrevendo um monte de coisa, tanto sobre a base, quanto a análise do capítulo de livro do Mário Osório Marques, quanto as metodologias e tudo mais. E aí nós sempre deixamos claro que essas escritas de vocês seriam consideradas nesse produto final. E aí, então, o que fazer de produto assim que vocês conseguissem entregar e mostrar esse crescimento de vocês? Então, selecionamos o que vocês acham que a gente vai propor para vocês.
que é mais fácil que um relatório? Um artigo. Então, sim, Návila, não adianta dizer não, propomos um artigo. Então, todos os estágios, eles têm que prever e ter no final algum material de sistematização da disciplina. Então, a gente sabe que um relatório nos moldes, como ele é desenvolvido, não tem sentido aqui no estágio 1, dessa forma, porque vocês não vão para a escola, não vai ter toda aquela análise. Mas, considerando que vocês tiveram toda uma trajetória de leitura, e vão continuar tendo nessas 7 semanas agora, a gente pensou um artigo. E aí eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês, ver se eu consigo, para discutir com vocês um pouquinho desse modelo. Ele não é nada demais, não é um bicho de 7 cabeças. Putz, já não vai. Deixa eu tentar de novo, cancela. Então, vamos por aqui. Vamos por aqui, então. E aí eu seleciono o artigo. Aqui. Estão conseguindo enxergar? Porque eu só me enxergo agora. Estão conseguindo enxergar, gente? Sim? Ok. Sim. Então, olha só, no SIGA já está cadastrado, gente. Esse artigo que a gente pensou, ele vai compor, como eu disse, todas as etapas do que vocês vinham trabalhando. Então, em vez de chamar de relatório, a gente chamou de trabalho de finalização do estágio curricular supervisionado 1. Então, estão os nossos nomes aqui. O nome de vocês, obviamente, vai ter que estar ali em cima, com uma nota de rodapé contando o e-mail de vocês aqui, bem certinho depois. E aí, o que vocês vão escrever nesse artigo, então? Claro que todo artigo tem uma introdução. Então, nessa introdução, vocês vão discutir as principais dificuldades ou principais argumentos contrários à profissão docente. Esses argumentos foram debatidos mediante leitura do texto Para Não Desistir da Docência, de autoria de Celso Vasconcelos. E aqui vocês vão articular as ideias com o ensino de ciências ou biologia. Então, toda aquela discussão que a gente fez numa videoaula gravada e depois no fórum que vocês foram colocando algumas coisas, vocês vão retomar aqui. Então, de novo, essa introdução vocês já têm um bom embasamento, uma boa leitura, e é basicamente retomar alguns daqueles pontos, obviamente que não precisam ser todos aqueles argumentos que o Vasconcelos traz, mas trazer alguns elementos que vocês julgam que são desmotivadores, digamos assim, da profissão docente. Então, a gente discutiu que a questão do salário, a questão que o professor não é valorizado pela família, a questão que a tecnologia ocupa o lugar do professor, a questão dos professores não terem condições de trabalho, não terem material, não terem um espaço adequado. Então, tem uma série de fatores lá que vocês já leram e que vão retomar aqui. E, claro, vão trazendo isso para o ensino de ciências, biologia. E aí, gente, é um gancho para vocês já trazerem alguns elementos desse referencial metodológico de vocês. Por exemplo, eu vou escrever lá na minha introdução que um dos fatores que dificultam o ensino de ciências é um não acesso e não disponibilidade de material para aula prática, por exemplo. E isso dificulta porque a ciência ela tem que ser trabalhada de forma prática e tudo mais. Mas aí eu vou articular com o ensino de ciências, trazendo alguma coisa que não é porque eu não tenho um espaço adequado de um laboratório que eu não preciso ou eu não posso fazer uma aula prática. Pelo contrário, eu posso levar para a sala de aula, eu posso usar recursos baratos, recursos que não precisam estar especialmente no laboratório. Então, essa é a ideia aqui, que vocês consigam retomar esses argumentos. E aí, claro, no final da introdução, vocês vão apresentar o texto que segue. Tipo, a seguir ou no texto que segue serão apresentados elementos sobre a Base Nacional Comum Curricular, trazendo Também serão exploradas ideias e teorias referentes ao campo metodológico do ensino de ciências. Então, é apresentar o que vai ter pela frente no texto. Certo? Dessa introdução, gente, alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida,
alguma ideia, alguma sugestão para melhorar? Só não adianta balançarem a cabeça agora, porque eu não enxergo vocês. Eu só enxergo a minha tela aqui. Talvez acho que a gente pode ir passando e aí na finaleira a gente pode trocar uma ideia, para ficar um pouco mais claro. Pode ser. Pelo menos para mim, né? Ok. O ponto depois da introdução aqui é a retomada da Base Nacional Comum Curricular, que foi o outro elemento que vocês já leram e já discutiram. Então, aqui vocês vão retomar alguns pontos levantados no item anterior, acrescentando a discussão das potencialidades e limitações da BNCC. Importante destacar algumas habilidades e competências, bem como as dificuldades dos professores ministrarem alguns conceitos. Aqui é importante fazer uma reflexão sobre a formação docente ainda fragmentada. O que a gente pensou quando propôs que vocês retomassem a base? Então, a gente leu lá e também teve uma videoaula sobre as habilidades e competências desse documento, e a gente viu que tem coisas bastante amplas, bastante com significado, com sentido, assim, que se for levado a cabo, talvez a gente consiga alguns avanços importantes. Mas vocês viram, por outro lado, na hora de pensar os objetivos de aprendizagem, que os conteúdos ainda vai complicar um pouquinho para vocês, porque a formação de vocês em ciências biológicas daqui um pouco não possibilita um conhecimento um pouco mais aprofundado de tudo aquilo que está lá. Então, isso é um fator limitante. Vocês vão estar numa aula de 6º ano e vão ter que trabalhar com conceitos de física e de química, que à primeira vista, assim, vai dar um impacto. Eu não sei isso. Mas, por outro lado, vai tirar um pouquinho vocês daquela ideia de seguir um único material, de seguir as aulas com o que vocês imaginavam que ia ser, e vai fazer vocês buscarem um pouquinho mais. Então, nesse sentido, também é uma potencialidade. E aí é legal trazer justamente essa reflexão sobre a formação docente de vocês. O que vocês estão construindo, como que os professores de vocês trabalhavam, se tinha essa relação interdisciplinar de trocar, pegar um conteúdo de história ou de geografia e fazer convergir com o de ciências biológicas. Então, trazer alguns elementos voltados a isso. E, de novo, vocês já leram tudo isso aqui. Então, é claro que a gente não quer que vocês tragam para o artigo as 10 habilidades e 10 competências que a base traz para o ensino fundamental. Não é isso. A gente quer que vocês tragam algumas, mas que elas sejam discutidas e comentadas. Não adianta trazer elas por trazer para jogar aqui. Do tipo, as competências do ensino fundamental são. E aí, coloca todas elas lá. Não, a gente quer que vocês consigam fazer uma análise disso. Depois da Base Nacional Comum Curricular, vocês vão trazer a parte das metodologias potencializadoras da aprendizagem. Da onde vocês vão tirar isso? Do texto dos referenciais metodológicos que vocês já escreveram. Então, a gente vai mandar para vocês a segunda versão com os apontamentos. A gente só não fez ainda porque estava em período remoto. Mas essa semana a gente já manda para vocês os apontamentos ali. Então, basicamente, vocês têm uma boa escrita para colocar aqui. O que eu digo para vocês que tem que tomar cuidado, gente? Quando nós defendemos essa ideia do artigo no NDE e no colegiado de curso, a gente deixou bem claro que tudo que a gente estava discutindo com vocês não eram coisas jogadas ou coisas soltas, mas era, sim, uma sequência de pensamento crescente que o pensamento vai abrangendo fatores já discutidos antes. Então, quando vocês trazerem esse referencial metodológico, retoma um pouquinho do que vocês já discutiram anteriormente, porque senão vai ficar uma coxa de retalhos. E não é isso que a gente imagina que tem que ser esse artigo de vocês. Mas sim que tem uma sequência crescente de conhecimento aí. Certo? O próximo passo, aí sim, vem as coisas novas do que a gente vai fazer. Então, vai ser uma análise dos documentos pedagógicos das escolas e dos focos temáticos. Então, aqui entra a análise que vocês fizeram do capítulo de livro com a professora Rúbia em relação aos focos temáticos. O que vocês vão trazer nesse subitem do artigo aqui? Então, ele deve contemplar a análise do PPP e do regimento escolar, levantando pontos dos focos temáticos, conforme o fichamento realizado, como forma de viabilizar um processo de ensino-aprendizagem significativo.
Importante trazer a leitura de vocês enquanto alunos da educação básica, retomando as ideias do Café com Ideias sobre as aulas que tiveram e como gostariam que fossem, pensam que ministrariam. Então, de novo aqui, agora sim entra uma das etapas do estágio 1, que era conhecer a realidade das escolas mediante leitura dos documentos. Então, depois, sobre os documentos, a gente conversa. Mas é, basicamente, vocês conseguirem olhar para aqueles documentos, mas não jogando as informações que estão lá. E aí, depois, a gente vê uma forma, por exemplo, de articular as ideias aqui. Mas se colocando nesse lugar, quando vocês leem alguma coisa nesses documentos, que vocês vivenciaram, que vocês pensam que seria diferente com vocês. E o próximo passo é, e agora, atividades remotas. Então, vocês vão fechar o texto com uma análise das dificuldades apresentadas aos professores e aos alunos nesse período de atividades remotas, com base na leitura de textos disponibilizados pelos professores e no relato de professores de educação básica. E aqui também vem uma outra etapa do estágio 1, na sequência, que nós selecionamos alguns artigos já publicados em relação às aulas remotas, o que tem de fatores limitantes, o que tem de fatores positivos, e também a professora Rubia já conversou com alguns professores para eles virem fazer uma fala para vocês, no sentido de trazer um pouquinho o que eles estão vivenciando, qual é a realidade deles. Então, esse contato mais perto com as escolas vai ser mediante esse compartilhamento com alguns professores. Certo? E aí, por fim, as referências, conforme cuidando das normas da ABNT. E aí? O que vocês têm para me dizer? Ficou um bicho de 7 cabeças? Não, né? Que nada. Quanto tempo tem para fazer isso? Já falamos sobre isso. Eu posso dar uns pitacos? Claro que sim, a ideia é essa. Tá bom. Eu curti muito a ideia em si, professor. Porém, assim, eu posso estar totalmente viajando, mas é uma proposta que o senhor já havia feito para o nosso grupo anteriormente. Talvez venha bem a calhar justamente com a questão do estágio, o período remoto e tal, concordo, acho muito bacana. Eu acharia bem interessante também, quem sabe, sei lá, pensando assim fora da caixa, pegar os nossos trabalhos que a gente havia feito nas PECs anteriores, por exemplo, da PEC 4 ou da PEC 3, e montar um artigo em cima dessas práticas que a gente havia feito. E aí sim montar um artigo até mesmo publicar na MEPT, sei lá. Uma sugestão, né? Posso estar viajando aqui. Essa tua sugestão, Gabriel, é muito legal e é o que a gente discutiu para o estágio 2. Considerando que vocês não consigam ter um estágio 2, a ideia é investir já a partir do que vocês construíram, do que os colegas de vocês que já passaram pelos estágios construíram, para nós pensarmos juntos algumas formas de viabilizar um ensino de ciências mais próximo dos alunos. Então, essa tua ideia é super bacana que a gente já está discutindo para o estágio 2. Então, a gente não sabe quando vai acontecer, como vai acontecer, mas a gente está considerando que, se continuar da forma como está, nós vamos sim partir do que vocês construíram. Porque a ideia é justamente isso, é pegar o que vocês já têm de melhor, o que vocês já investiram, já conseguiram trabalhar, conseguiram aplicar alguns, e fazer evoluir isso aí, pensando uma unidade didática, uma sequência didática lá do estágio 2. Show de bola, bem legal. Que mais? Professor. Pode falar, Sidney. Eu não sei se eu não entendi ou não prestei atenção. Ali, quando o senhor fala da análise documental da escola, aonde que a gente, como que a gente vai analisar essa parte? Já chegamos lá. A primeira pergunta aqui é do Eduardo, que vai ser a última respondida. A do Gabriel já respondi, que tem a ver com as PECs ali, ok. A terceira é do Sidney, que tem a ver com as análises. Ok.
Mais alguma coisa? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês agora, antes de irmos para esses detalhes, a programação que eu e a professora Rúbia pensamos para o estágio 1. A programação, enfim, o cronograma é um pouco diferente do estágio 3, porque a professora Luciane fez algumas atividades diferentes lá com os alunos. Então, aí por isso que modifica algumas coisas. Deixa eu compartilhar aqui. E aí depois eu só vou pedir para vocês me confirmarem se estão enxergando ou não. Foi? Sim. Ok. Então, olha só, uma observação importante aqui que eu tinha esquecido de falar. Quando nós começamos a pensar o estágio 1, e aí vai para as outras disciplinas também, a nossa maior preocupação é não carregar vocês com aulas a manhã inteira, todas as quartas-feiras, e, junto a isso, a escrita desse relatório. Porque não tem sentido a gente propor uma escrita se a gente quer um encontro com vocês toda semana. Então, a ideia não é essa. A gente pensou esse cronograma justamente para que a gente consiga intercalar momentos de encontros presenciais via Meet com encontros completamente assíncronos, onde vocês vão ter para ler e para escrever sobre isso, certo? E quando a gente tiver encontros síncronos, como hoje, a gente não vai usar a manhã inteira. Talvez hoje vai usar um pouquinho mais, porque essa aula inicial é falar um pouquinho do cronograma, é falar dos documentos. Mas a ideia é que a gente foque mais ou menos 1 hora de encontro para deixar o restante da manhã para vocês também produzirem. Então, isso já ajuda a responder um pouquinho a pergunta do Eduardo lá em relação ao prazo. Eu sei que, com certeza, é uma questão que para vocês é importante, assim, mas tenham ciência de que a gente está pensando 100% em não carregar vocês com essas atividades. Porque a gente sabe que vocês têm aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, todos os professores aí, se vão cobrar a manhã inteira de vocês, é claro que não vai dar certo. Então, seguimos aqui. Então, essa primeira aula, e já digo para vocês que esse cronograma está lá no Siga também, para vocês baixar, e sugiro que baixem, que aqui tem já uma série de textos, de questões importantes para a gente pensar. Então, esse primeiro encontro é justamente esse para a gente discutir a proposta do estágio. E aí tem um quadro aqui, ó, o que vocês vão analisar nesses documentos, que depois eu falo dos documentos. Então, quando vocês iam para a escola, ou quando vocês fossem para a escola de forma normal, digamos assim, vocês iam pegar o PPP da escola e o regimento escolar. E dentro desses documentos, o que é importante de vocês analisarem? Por exemplo, a escola possui parque ou espaço de lazer? Existem espaços de convivência? A rede da internet oferta acesso para todos? A escola desenvolve projetos interdisciplinares? O que entende por esses projetos? Então, aqui a gente já deixou uma série de questões que vão ajudar vocês a ler ou a olhar esses documentos com esse olhar mais apurado. O que é mais importante nesse momento de vocês considerarem? Por exemplo, o histórico da escola é uma coisa importante? 100%. Mas quando você vivencia aquele espaço, que você pode acompanhar, por exemplo, as ampliações que a escola está fazendo, as melhorias em termos de infraestrutura, novas salas e tudo mais. Agora, no período remoto, o que vocês imaginam que é mais importante de analisar, disso que a gente discutiu até agora, em relação à escola de modo geral? Se a rede de internet oferta acesso para todos, por exemplo. E por que eu digo isso? Vamos pensar que tem alunos que não têm acesso à internet em casa. Onde que muitas vezes eles vão, e volta e meia eu vejo aqui numa escola que tem próximo, na frente da escola. Eles vão com o seu celular, sentam onde tem o sinal de Wi-Fi e ficam ali. Então, isso é importante.
É importante a escola ter internet só para os professores durante as aulas? Talvez num período regular seja, embora eu também não acho que é o ideal. Mas, principalmente nesse período remoto, é importante que os alunos tenham acesso, porque alguns vão lá na frente da escola. Então, existe algum projeto específico de ciências? Como foi organizado o PPP da escola? Que concepções de metodologia e avaliação estão presentes nessa escola? E aí, nas discussões, ir buscando fazer o contraponto com a forma como as aulas comumente acontecem, com os focos temáticos, com a BNCC, com as metodologias de aprendizagem. Então, vocês percebam que já tem uma série de elementos teóricos que vocês podem embasar essa análise de vocês. Porque quando a gente começou a pensar o que focar, assim, nas análises, a gente pensou já em justamente possibilitar que vocês façam uma análise. Que não seja um copia e cola do documento. O documento a gente tem acesso, mas a gente quer que vocês consigam, por exemplo, escrever lá que a escola possui material de leitura, disponibiliza para os alunos somente o livro didático. Ok, então o livro didático ele não deve ser um único instrumento utilizado por isso, por aquele outro. A escola entende por projetos interdisciplinares o estudo de um contexto, mas cada professor trabalhando na sua disciplina. Isso poderia ser melhorado mediante Então, a gente quer, sim, que vocês façam uma análise, gente, desses arquivos, desses documentos. Certo? A aula da semana que vem vai ser uma aula sem encontro virtual obrigatório. Então, vocês vão ter, quarta-feira que vem, exclusivamente para ler esses documentos e para pensar essa análise. Então, o que a gente pode fazer é abrir um fórum onde vocês devem deixar registradas as suas percepções acerca das leituras dos documentos. Então, vai ter um fórum lá, a gente vai lançar alguma pergunta, alguma coisa, e vocês vão colocar o que vocês estão sentindo dessas leituras. E é justamente importante a participação de vocês, porque vocês vão poder tirar dúvidas disso. Eu li tal coisa, não entendo. Eu li tal fragmento e eu queria uma ideia de autores para justificar isso. Então, vamos usar do fórum para isso. Na aula do dia 19, a gente vai ter um encontro via Meet, sim, para discutir o que vocês conseguiram fazer de análise dos documentos. Então, não é a análise final de vocês, não precisam já ter o texto pronto, finalizado, corrigido, formatado, mas a gente quer que vocês falem um pouquinho sobre o que vocês analisaram, o que vocês estão percebendo, como que vocês estão construindo. Então, a ideia é que a gente consiga ter um encontro aí para resgatar algumas coisas ou para retomar, isso tem que analisar melhor, isso pode ser de outra forma. E no final da aula, a gente vai deixar disponibilizado alguns artigos para vocês. Então, claro que eles já estão aqui, se vocês quiserem dando uma olhada. Eles são artigos curtos, são de uma linguagem bem bacana, assim, uma linguagem fácil. Então, a gente colocou já o link que eles estão disponíveis, é super fácil de entrar. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 artigos curtos, como eu disse. E tem um documentário aqui que é bem legal, que a gente vai usar numa outra aula. Certo? Então, isso lá no dia 19. Na aula do dia 26 de agosto, final de agosto, também vocês não vão ter encontro disponível. Vai ser, sim, uma aula para vocês produzirem. O que nós vamos combinar aqui é talvez o que foi a devolutiva do referencial metodológico. Nós vamos combinar com vocês, talvez em duplas aí, para agilizar um pouquinho, um Meet, onde vocês vão entrar para nos mostrar um pouquinho desse trabalho escrito já. Então, já tenham ele mais estruturado, porque vai ser nessa aula que a gente vai ter para dar os últimos pitacos aí. Certo? E aí, de setembro já está aqui também, eu nem vou me deter, porque até no SIGA eu lancei em agosto só. Não tem por que a gente ficar indo muito adiante. Então, volta. Aqui embaixo, no final desse arquivo, tem instrumentos de avaliação. Então, o trabalho de finalização do componente curricular, que é esse artigo final, vai valer 5 pontos.
E aí isso estava no nosso plano de ensino também, que o trabalho final é metade da nota, e a outra metade são os materiais produzidos ao longo do semestre. Então, vocês fizeram os objetivos de aprendizagem, 1 ponto. Vocês fizeram o fichamento do texto, 2 pontos. E vocês fizeram a escrita do referencial metodológico, 2 pontos também. Aí, não sei se vocês chegaram a receber a notificação, mas as notas estão lançadas no SIGA já desses 5 pontos aqui. Então, eu e a professora Rúbia lançamos as notas tem umas 2 semanas, eu acho. E aí, esse trabalho de finalização do componente curricular, gente, olha só. O que nós combinamos em termos de critérios que vão ser avaliados. Dos 5 pontos, 1 ponto é para concordância e gramática. 1 ponto é para citações e referências. 1 ponto é para clareza e argumentação na defesa das ideias. E 2 pontos, uma articulação com os referenciais do ensino de ciências. Então, os 5 pontos do trabalho vão estar contemplados aqui. E quando a gente começou a pensar esses critérios de avaliação, o que a gente levou em consideração assim? Quando a gente leu a segunda escrita do referencial metodológico de vocês, teve gente que cresceu muito, assim. Show de bola. Mas ainda tem alguns casos que a gente vai mandar depois para vocês lerem, que precisam melhorar muito. E aí a gente fica sem um padrão de análise, assim. Vou pegar o aluno A e o aluno B. O aluno A cresceu no referencial metodológico, mas escreve tudo errado. O aluno B escreve bonito, palavras bonitas, mas sem referencial do ensino de ciências nenhum. E aí, eu e a professora Rúbia, por várias vezes, marcamos Meet para corrigir juntos. E aí a gente fica nesse impasse. Bom, e agora? Consideramos o quê? O que é mais pertinente? Porque não adianta também ter uma escrita bonita, mas com elementos vazios. E o contrário também complica muito, porque tem um referencial e uma escrita que é completamente vazia, em termos de gramática e concordância. Então, em função disso, a gente pensou esses critérios de avaliação. Então, nós montamos uma tabelinha e a gente vai pegar ali Nairana, olhar o texto da Nairana, classificar ela em cada um ali. Vai pegar o Gabriel, vai pegar os 15 alunos e vai trabalhar nesse sentido. E aí também já é importante dizer para vocês o seguinte: vocês sabem os critérios que vão ser considerados. Eu não sei fazer referência. Eu não sei como referenciar. 1 ponto é para as referências, para citações. Então, eu vou pedir ajuda, eu vou entrar em contato com os professores, eu vou entrar em contato com os colegas, eu vou pegar um livro de metodologia do ensino, de metodologia da pesquisa, e vou olhar aquilo ali. Eu não sei colocar os acentos. Ainda a gente sofre muito com isso. Bom, eu vou pedir ajuda, eu vou vou jogar em algum corretor. Enfim, são esses critérios que a gente pensou, certo? E aí as aulas, como eu disse, estão todas nesse arquivo, mas eu só lancei no SIGA até agosto para a gente ir olhando por etapas. Quando a gente olha por etapa, a coisa vai ficando mais fácil na nossa cabeça. Certo? Algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, por favor. Pode falar, Pedro. O Pedro não pode falar. Deixa eu olhar aqui se foi. Tá. Sim, Pedro. Em nenhum momento você entrou em contato conosco antes, né, para dizer isso. Então, nós tínhamos combinado até o dia 24 de maio, se não me falha a memória, para o segundo envio. Então, quem enviou só uma vez, a gente considerou somente metade da nota, 1 ponto. E aí, os outros, a gente fez uma correção aí, foi pesando os crescimentos. Certo? Então, respondi a pergunta... tá, as análises aqui, falta ver. Do Eduardo, agora a pergunta do... Pedro! Ó, o Pedro, o que quer trancar o curso, Pedro? Só o que falta, né, trancar o curso. Olha só.
em relação à pergunta do Eduardo, gente, o que nós pensamos? Porque o ensino superior agora, ele tem... Agora não. Para terminar as atividades remotas, a gente tem somente 7 semanas. A 8ª vai corresponder a exame. Então, 7 semanas, para nós, vai até o dia 4, 5, 6, 7. 16 de setembro. Então, é o nosso limite, se não me engano. E indo até o dia 16 de setembro, o que a gente quer fazer nesse último dia é uma conversa com vocês, de novo, uma finalização do componente curricular. Para a gente poder discutir algumas coisas, rever alguns pontos, talvez pensar algumas coisas já para o estágio 2. Então, 16 seria o nosso último encontro. Visto isso, o que a gente pensou? Que vocês têm até o dia 9 de setembro para entrega final desse trabalho. Então, é uma semana antes do nosso último encontro. Então, 9 de setembro dá, aí tem mais de 30 dias, tem 34 dias para escrita. A gente sabe que não é um tempo gigante, mas é um tempo bem considerável. Quantas páginas vocês vão ter que escrever? Já estão chorando ali a Raíssa. 25 páginas? De 8 a 12. De 8 a 12. Então, olha só. De 6 a 10. Não, de 8 a 12. Tá lá no SIGA já. Tá escrito lá no SIGA? Tá escrito. Então, olha só. A gente também, quando começou a definir algumas coisas assim em relação a esse tamanho, nós pensávamos. Tem gente que vai querer escrever 20 páginas, tem gente que vai querer escrever 10. E aí vamos pensar em termos do que a gente tem de tempo para fazer isso. Então, não adianta a gente deixar de 15 a 20 páginas, porque o tempo a gente sabe que ele vai passar rápido, ele é curto. Vocês precisam ler esses documentos, eles não são grandes ainda, mas precisam ler um pouco desses documentos. Então, tem um tempo bem razoável assim, mas não adianta querer exigir muita escrita. Então, de 8 a 12 páginas. E dessas 8 a 12 páginas, eu garanto para vocês que pelo menos de 4 a 6 páginas, vocês já têm quase pronto, assim, em termos do que a gente foi discutindo. Então, não tem muita coisa a mais para... Quer dizer, tem bastante coisa para ler ainda, para escrever, mas quero dizer que uma boa parte vocês já têm produzido. Vocês não vão partir do zero. Vocês ou já leram ou já escreveram algumas coisas, já rabiscaram e tudo mais. Certo? Então, 9 de setembro, e aí eu e a professora Rúbia temos uma semana para corrigir, para fazer os apontamentos, para no dia 16 a gente poder fazer a finalização do semestre. Certo? A nossa ideia era que vocês entregassem dia 16, considerando que teríamos 8 semanas. Mas aí, como a 8ª semana tem que ser para exame, não conta. Então, tem que encerrar mesmo dia 16. Aí, por isso, a data do dia 9. Certo? O que mais? Depois eu falo dos documentos das escolas. O que estão escrevendo no chat ali? Pedro, para de chorar, Pedro. Por que, Raíssa? Caiu tudo os butiá do bolso, Raíssa. É muita coisa em muito pouco tempo, meu Deus do céu, já tô tendo um infarto do coração aqui. Socorro. Menos, bem menos. É a recente quarta, fia. É exatamente isso. Então, e aí, de novo, gente, eu vou garantir para vocês, assim, aqui, quando a gente pensou esse cronograma, a gente levou muito em consideração essa vivência que vocês estão tendo, porque se é num período normal, a escrita do relatório ia exigir muito mais de vocês. Então, vocês iam escrever um relatório de 25, 30 páginas, vocês iam ter muito material para analisar, vocês iam ter que ir para a escola, analisar a aula. Então, o trabalho que vocês iam ter era muito maior.
Só que aí a gente considera que agora vocês estão num período remoto. Alguns professores, se todos os professores, por outro lado, encherem vocês depois, vocês não vão conseguir dar conta. Porque alguns de vocês trabalham, têm a família, alguns já têm filho que está por perto, tem a casa. Então, não é, a gente sabe que não é a mesma coisa, não é a mesma produção. Então, por isso que a gente está dando essas aulas bem intercaladas, com tempo para vocês lerem, para produzirem. E aquilo que a gente já disse naquela meet que fizemos sobre as correções do referencial metodológico. Eu estou escrevendo, eu tenho dúvida. Por favor, já mandem para nós. Não fiquem esperando a entrega final lá. Eu não sei escrever sobre isso aqui. Mandem uma mensagem, professor. Eu preciso de um referencial lá para me ajudar a tal coisa. Eu preciso de um referencial para... Então, vão escrevendo, gente. Nós estamos aqui justamente para ir orientando vocês. Porque lá na escrita final, depois, a gente não sabe o que vocês produziram, o que vocês leram. A gente pegou aquele único texto. Então, não deixem para escrever lá no último dia e nos entregar a última versão ali. Certo? Então, vão produzindo e vão nos chamando. Sobre os documentos que vocês vão analisar, a professora Ruby entrou em contato com algumas escolas e a gente conseguiu ter um material de 2 escolas. Então, a escola Nova Santa Rita e a escola Marquês do Herval nos enviaram o PPP e o regimento. Então, temos somente 2 documentos para analisar. Vocês vão analisar os 2? Não. Vocês vão pegar de uma escola. Então, ou eu vou escolher a escola Nova Santa Rita, ou eu vou escolher a escola Marquês do Herval. E aí, se eu escolher a escola Marquês do Herval, vocês vão ler o PPP e o regimento da Marquês do Herval. Não vão ler o regimento de uma e o PPP de outra. Tem que ser os 2 arquivos da mesma. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês verem o que são esses documentos aqui. Aqui. Apareceu para vocês, gente? Sim. Ok. Então, olha só. Quando vocês pegam um PPP, vai ser isso aqui que vocês vão ter. Um documento 28, o outro tem 34 páginas. Não são documentos grandes. E aí eles vão trazer a missão, os valores da escola, vão apresentar a escola, onde fica, vão trazer o histórico da escola. Então, como eu disse, nesse momento não é o nosso foco principal, porque, como eu disse, vocês não vão vivenciar esse espaço. Então, é bom vocês conhecerem um pouquinho, mas não é o que vocês vão analisar. Depois, a escola começa a trazer, sim, algumas coisas sobre as finalidades e objetivos da educação. E aí vai apresentar todos esses objetivos, vai apresentar um pouquinho sobre o diagnóstico da escola, sobre as concepções pedagógicas, e aqui é bastante importante vocês prestarem atenção. Vai trazer um pouquinho sobre o pensamento científico, crítico e criativo com relação à base, o repertório cultural, enfim, vai trazer uma série de fatores norteadores que vão justificar aquele trabalho da escola. O regime, enfim, tudo que vai ter de referencial teórico, digamos assim. E aí deixa eu ajudar vocês um pouquinho, dando um exemplo claro aqui, que é onde mais acontece. E aí eu quero ouvir de vocês. Quando vocês foram alunos da educação básica, o que era o principal instrumento avaliativo de vocês? Prova! Prova, ok. E aí, quase todos os PPPs vão trazer o seguinte, que a avaliação é um processo amplo da aprendizagem, não somente no desempenho mensurável da assimilação dos conteúdos programáticos. Ou seja,
Desempenho mensurável significa uma nota. E a nossa nota geralmente saía somente de uma prova, ou somente de provas. Então, vocês podem colocar uma análise sobre isso, trazendo um referencial teórico sobre avaliação. Que a avaliação ela tem que ser, sim, qualitativa, mas que é difícil de fazer, que entra também aspectos de formação, como que o professor é formado para formar os outros. Então, sobre a avaliação, é um item bem legal para vocês analisarem. Outra coisa importante, deixa eu achar aqui. Viu, professor? A gente não vai poder, tipo, montar uma parte do artigo, assim, mandar para vocês, e daí vocês mandar corrigido, e daí depois a gente mandar o final? O que nós vamos fazer vai ser naquela aula ali do último dia de agosto, discutir com vocês. Vocês vão projetar e a gente vai dando uns pitacos, isso sim, Raíssa. A gente não vai receber para corrigir ele agora, mas a gente vai dar um pitaco bem legal naquele encontro via Meet. Mais ou menos igual foi aquele nosso encontro anterior. Isso aqui é importante também, ó, a articulação da escola com a comunidade. Vocês lembram do texto do Vasconcelos que a gente leu? Que um dos achismos dos professores é achar que a escola é o melhor espaço, né? E tudo que está dentro da escola é bom e o que está fora dela é ruim. Então, poxa, será que não é interessante trazer uma análise aqui que a escola ela tem que estar inserida, que os pais precisam ser chamados para além da entrega de boletins? Os professores, como que eles recebem dos pais? É só na entrega de boletins? Tem momentos antes? Então, isso é super bacana de trazer. Tem o PPP aqui, ó, da Santa Rita. Não carregou nada, tudo preto, né? Outra pergunta, professora, a gente vai ter que responder todas aquelas perguntas que o senhor botou antes? Ou Não. só aquela principal da internet, não sei mais o que? Quanto mais vocês responderem, melhor. Tá, e daí essas perguntas respondidas, a gente vai montar um texto e vai botar lá no ponto 4, dentro do artigo, que é a análise dos documentos daí. Isso, só que assim, ó, vocês não vão fazer perguntas, não vão colocar as perguntas que vão responder. Vocês vão criar um texto que abrange aquelas perguntas, isso aí. Sim, daí a gente vai fazer o texto, mas daí se encaixa lá no ponto 4, que daí é da análise dos documentos. Isso aí, tá. Isso aí. O PPP da Santa Rita, a gente tem uma outra coisa bem bacana aqui, ó, que ele tem uma parte que diz o seguinte, ó. O saber escolar deve partir de experiências anteriores e as necessidades dos educantes da comunidade escolar. Ou seja, o conhecimento que irá compor o currículo deve resultar de uma prática de vida. O que vocês vivenciaram nas escolas de vocês? Perguntaram para vocês os conhecimentos prévios, o que vocês queriam aprender, o que vocês já sabiam, como que é? Então, tem uma série de elementos que vocês conseguem analisar em relação a isso. Outro aspecto aqui que continua dizendo o seguinte, ó. Os métodos de ensino devem considerar o educando como um sujeito do processo de ensino-aprendizagem. E aí aqui vocês já têm também um referencial metodológico que vocês construíram. Por exemplo, vocês querem fugir da educação bancária, vocês não querem aquela educação que o aluno está sentado e o conhecimento está passando por ele. Vocês querem aula prática, vocês querem mapa conceitual, vocês querem TICs. Então, você já tem um bom referencial aí para justificar isso. Então, a ideia é pegar alguns elementos desses documentos que justifiquem as perguntas e fazer uma breve análise sobre cada um deles. Certo? E aí tem, então, o PPP vai trazer os aspectos mais pedagógicos, como o nome diz, e os regimentos escolares vão trazer mais os aspectos também pedagógicos no final, mas vão trazer as normativas da escola, que também é importante. Por exemplo, alguns regimentos, eles vão trazer que o aluno não pode mascar chiclé na sala de aula, e alguns acontece isso, a gente já viu no estágio passado, porque atrapalha a aprendizagem. Então, não precisam trazer esse fator,
Mas será que realmente mascar um chiclete na sala de aula é o que vai fazer o aluno não prestar atenção? Então, tem algumas coisas importantes que vocês vão olhar. E junto, gente, desses PPPs e desses regimentos, a gente colocou lá no Google, no SIGA, perdão, esse documento orientador, que está carregando aqui, está processando, é o documento orientador curricular do município de Santa Rosa, onde as escolas da rede pública e privada construíram uma base municipal curricular em termos das habilidades e das competências que tem na base que as escolas do município vão trabalhar. Ele já não está abrindo aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. E compartilhar de novo. Eu vou tentar compartilhar de novo esse outro documento, que é o curricular. Aqui. E aí vocês vão ver que ele tem mais páginas. Ele tem 85 páginas, esse aqui. Ele não está carregando. Deixa eu interromper de novo. Depois eu tento de novo. Então, esse arquivo ele tem mais páginas, mas vocês vão ver que a partir da página 20 e pouquinhos, ele traz só a base, as competências e as habilidades da base. Então, não é nada que vocês já não leram. E ele traz, sim, alguns elementos que podem aparecer nos PPPs e nos regimentos, em termos de avaliação, em termos de metodologia e tudo mais. Mas não são arquivos, assim, como eu disse, que vocês vão ficar lendo horrores. Não, são arquivos pequenos e arquivos bem diretos de texto, do que a escola entende por cada um dos itens avaliados ali. Não consigo carregar nada. Certo? E aí? Vamos aproveitar esse momento para fazer as perguntas. Acho que é a Raíssa que tinha perguntado antes, né, sobre a escrita. Vamos aproveitar esse momento para tirar um pouco das dúvidas, assim, que possam ter surgido em relação a essa escrita. O que a Raíssa perguntou é bem importante. Vocês não vão responder as perguntas lá no texto. Vocês não vão colocar: a escola possui parque ou espaços de lazer? Sim, possui. Não, vocês vão colocar: o espaço da escola possui uma área verde, onde é possível trabalhar projetos de ciência voltada à preservação de alguma espécie. O espaço de convivência da escola não possibilita um intercâmbio de conhecimento entre professores e alunos, haja vista que os alunos têm um espaço isolado. Enfim, algumas coisas dessas perguntas aqui a gente quer que apareçam no texto de vocês. De novo, não são todas, são algumas delas, mas também não pode ser uma ou duas, né? Porque essas perguntas, de certa forma, são interligadas. Quando fala em aprendizagem, pega a avaliação, 4, pode ser 5, 6. Se eu pegar só o quesito aprendizagem, o que eu posso considerar importante? O laboratório, a avaliação, as metodologias, a forma de fazer aula prática ou não, de ter um espaço adequado para isso ou não. Enfim, uma série de fatores aí que ajudam, né? Tem 14 mensagens no WhatsApp, deixa eu ver. Não tem exame. Pedro, você não precisa gabaritar. Você olhou as notas já lá, Pedro? E tem que tirar 5? Então, me mostra como a matemática é inexata. Para você ter que tirar 5. A matemática, se fosse exata, você tinha que ter tirado no máximo 2. E você tirou no máximo 2. Nas notas que tem no SIGA, tem no máximo 2 pontos somados ou tem mais que 2?
tem mais que 2. Então, tem que tirar 5. Meu Deus do céu, vamos voltar para a matemática. Ah, viu, Ana, não é 5. Então, por isso que a gente já deixou esses critérios bem claros para vocês ali, gente. Para vocês se puxarem naqueles critérios ali. Então, é possível. Tudo é possível. Na última disciplina do curso de graduação, eu tinha que tirar 9 na prova de eletrônica. E o professor me disse, tu não vai tirar, tu tirava 3 ou 4. Eu tirei 9 e 5. Então, tem chance. Não venham chorar. Todo mundo tá no barco andando aí. E, de novo, vou falar. A gente tá aqui para ajudar. É claro que se vocês forem sozinhos com as dificuldades de vocês, as coisas ficam mais difíceis. Com certeza. Agora, lembre que vocês têm os colegas de vocês e vocês têm aí a professora Ruby aqui para ajudar. Certo? É isso que a gente diz desde o primeiro dia. A gente não está aqui para dar uma nota aleatória para vocês. A gente está aqui para ajudar que vocês cresçam, que vocês produzam, porque é isso que vai fazer vocês avançarem cada vez mais. Certo? O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Eu acho que conforme a gente vai conseguindo desenvolver a escrita, as dúvidas vão surgindo, né, professor? Então agora eu acho que o foco principal é manter as leituras em dia e a escrita também. Aí conforme a gente vai escrevendo, pelo menos para mim, eu vou enchendo o saco de vocês daí. Isso aí. Bastante, aí, tá? Bastante. Não tem problema. Pode ser que alguns prefiram começar pela essa outra parte que falta. Pode ser que alguns queiram começar já escrevendo sobre o que foi lido. E aí vai depender de vocês, do que vocês vão achar mais fácil. Eu penso que é mais tranquilo vocês começarem com o que vocês já têm escrito. E daí vocês já vão articulando as ideias, já vão retomando alguns pontos que vão facilitar a análise desses documentos. Isso sim. Mas aí, de novo, querem começar pelos documentos? Paciência. Raíssa, alguns materiais, assim, a gente foi orientando naquelas aulas daquele encontro do Meet. Alguns foram nos mandando mensagem no privado para responder algumas coisas. Então, tá escrevendo alguma coisa lá e não sabe que referencial usar, manda uma mensagem que a gente vai indicando que é mais fácil, porque senão daqui a um pouco a gente começa a indicar algum material, serve para ti, não serve para o Gabriel, serve para a Nábila, não serve para o Eduardo, então é mais fácil vocês irem escrevendo e nos perguntando, que autor eu posso usar para isso? Que autor eu posso usar para aquele? Então, facilita a vida, tá? Eu nem vou mais tocar no assunto do Pedro ali. Não adianta. O que mais, gente, de dúvida, perguntas? Vamos aproveitar esse momento para tentar sanar o máximo que vocês têm nesse momento. A respeito dos PPP das escolas, que a Prof. Rúbia acabou conseguindo. Então vai ficar só a mercê dessas duas escolas, a Marquês e o Santa Rita. Só. Foram as únicas escolas que nos mandaram, Gabriel. Inclusive, ela entrou em contato com a SMED também, com a Secretaria Municipal, que eles têm um grupo de todas as diretoras. E mesmo assim, só essas duas escolas nos mandaram. E aí foi um outro ponto que a gente ficou pensando assim, se valia a pena a gente investir num contato de novo com as escolas, porque, poxa, com a diretora também solicitando, já só duas mandaram, e a gente sabe também não estar julgando as outras, porque é complicado, é difícil, nem todas têm os arquivos digitalizados, enfim, então fica nessas duas mesmo aí, e aí é o que a gente tem para análise.
A gente estava pensando, se também nenhuma escola tivesse disponibilizado, nós íamos pegar algum PPP aleatório. Mas também não é legal, porque o importante é vocês conhecerem um pouquinho da realidade daqui. Então, é isso que a gente pensou. Então, Santa Rita e Marquês, talvez alguns já estudaram em alguma delas, então vale a pena olhar para aquela sua escola, e se não, vai no aleatório ali, escolhe uma e lê os 2 documentos. Que mais, gente? A Nábila quer falar? Ah, tá. A respeito do referencial bibliográfico ali, professor, tem algum problema? No meu caso, quando eu fiz o meu referencial, eu fiz mais embasado no ensino de biologia, não no ensino de ciências. Então, como a escola é de nível fundamental, eu vou ter que embasar todo o meu referencial para o ensino de ciências, correto? Isso. Tá, Só que assim, biologia, Gabriel, mas vamos pensar assim, ó, a Crase Chic, embora ela seja de biologia, você vai pensar algumas coisas de conteúdos que também envolvem a biologia. Então, não precisa descartar tudo aquilo ali. Mas talvez busca um referencial ali do ensino de ciências mesmo. Mas não descarta tudo, não, porque ciências, biologia contempla. Então, não precisa descartar, não. E até porque a tua escrita, ela estava bem coesa em relação às tuas 2 propostas. Então, tá bem bacana. Eu reformulei o meu referencial e eu acabei não enviando para vocês. Deus do céu! Tudo certo. Deixa eu ver, eu acho que era isso que eu tinha para discutir com vocês. Isso aí. Deixa eu interromper a gravação aqui. Outra coisa, gente, que eu vou focar de novo. Se vocês estão com dificuldade